Vocês estão entendendo aí? O cara sofreu 4 anos esbagaçado pela mídia. Agora o cara tá só relaxando, 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 pai. Entendeu? Enquanto os poderosos que continuaram no poder estão brigando, degladiando por cada fagulha do poder, o Bozo tá só relaxando. E o motivo do vídeo agora é falar justamente sobre isso. É isso que está acontecendo no Brasil, para mim, na minha concepção de leigo, do lado de cá, sem voz, sem nada, é justamente inadmissível que uma pessoa comum, trabalhadora, batedora de marreta, fique do lado, apoie poderosos que sempre estiveram no poder. Pessoas que acreditam que esses caras estão fazendo o melhor para elas, merecem tudo que está acontecendo. Porque não há ninguém na face da terra que consiga me convencer de que esses caras que estão no poder fazem alguma coisa de fato para o brasileiro, para o cidadão comum. Não há condições. Nas eleições que passaram em 2022, o governo que hoje está governando o nosso país, prometeu mundos e fundos, assim como todos os outros fazem. Prometeu mundos e fundos e não está entregando nada que prometeu. Em contrapartida, nos jornais já está saindo a notícia que o PIB do Brasil está crescendo. Pode até estar crescendo o PIB do Brasil, mas a custo de quê? A custo de quê? A sua pele está saindo, ele está arrancando o seu couro, o seu sangue está escorrendo pelos seus dedos, mas o PIB está crescendo. Por quê? Porque o governo não gasta o governo não corta na própria carne, o governo não cancela esses gastos absurdos que ele faz. Ao mesmo tempo em que a mídia solta que o PIB está crescendo, a mesma mídia solta que o PIB, solta que a economia do Brasil está em déficit de 1,3 bilhões de reais. Então, você tem um déficit de 1,3 bilhões de reais e o PIB está crescendo e o povo está sangrando. Então, você só tem que ter um raciocínio, meu querido idiota. Esse PIB crescendo está saindo do seu sangue, do seu suor. Cada vez que você vai no mercado e você entra para comprar 5, 6 itens e deixa lá 60, 80 reais, esses 60 e 80 reais vai para bancar as benesses do governo. Porque o governo, desde o primeiro mandato dele, lá em 2002, sempre foi um governo gastador. A diferença é que naquela época, o Brasil estava minando o dinheiro da terra. Onde você metia uma enxada, saía dinheiro. Os governos que vieram anteriormente ao de Lula, o primeiro mandato de Lula, conseguiu criar o real, conseguiu deixar a cama bem feitinha. Ele entrou e bagunçou tudo. E depois jogou para debaixo do tapete. E aí vocês, doido por um auxíliozinho para você e sua família, cada filho 60 reais, 100 reais. Vocês doido por isso? Ah, porque Lula é o rei, Lula é o rei, Lula é o rei, Lula é o rei. Implantou isso na cabeça, implantou esse chip na cabeça. Passou-se mais de 10 anos, 15 anos, sei lá quanto. E votou num cara de novo. E ele está fazendo exatamente o mesmo governo agora. Exatamente o mesmo governo. Não mudou nada. A diferença agora é que o governo não tem dinheiro. Naquela época, lá em 2002, tinha dinheiro. Hoje não tem dinheiro. O Brasil passou por uma pandemia, gastou-se dinheiro pra caralho. O governo passou no início da guerra na Rússia. Todo mundo sabe que a maioria do mundo se ferrou com aquela guerra. E o Brasil não ia deixar, portanto. Apesar do Brasil ter sido o país que se saiu melhor da pandemia em termos de recuperação de PIB. E quando o governo fez a transição, a economia do Brasil, a nossa economia, já que eu posso dizer assim, né? A nossa economia, né? Eu sou brasileiro, posso dizer assim, né? A nossa economia estava com superávit de alguns bilhões. Alguns poucos bilhões, não foram muitos não, mas foram alguns poucos bilhões. E aí,
Um ano e meio depois se passaram e o Brasil está com um déficit de 1, não sei quantos trilhões de reais, bilhões de reais. E aí? E o governo saindo, o governo gastando, a primeira-dama voando de primeira classe, aí vai para hotel 500 estrelas, hotel que é diário 80 mil reais, que você paga do seu suor, do café que você paga lá de 15 reais no mercadinho. Tá saindo o dinheiro que tá pagando o avião da primeira-dama. É isso aí mesmo, você tá ouvindo. E assim a gente vai sendo enganado, ano após ano, dia após dia, a gente vai sendo enganado e a gente se dá o luxo de querer ser enganado por esses caras, porque logo logo vai vir as campanhas, aquela imagem bonita, com fundo desfocado, com a luz cinematográfica na cara, ele com aquele alar de riso assim, o povo brasileiro tem que comer picanha. De novo, a mesma história da picanha e vocês, idiota, vai votar no cara. De novo. E nós, aqui da Bahia, estamos passando por isso há décadas. Não é anos, é décadas e décadas e décadas. Nós precisamos tirar da nossa mente esse chip da escassez, esse chip que impede da gente prosperar, que é o chip que faz com que a gente permaneça no mesmo lugar onde a gente está, votando em Jerônimo, Gegônimo, votando em Rui Costa, desviou dinheiro para comprar uma fazenda, votando em Lula, e agora, né, como ninguém imaginava, batendo palma para o que o STF está fazendo com a população inteira, porque se vocês não sabem, meus queridos, a margem de vitória de Lula foi muito pouca com relação ao Bozo, foi muito pouca. Então, vocês que venceram estão aplaudindo que o STF está bloqueando as pessoas que perderam. Então, vocês não são pessoas democráticas, vocês não sabem viver com o diferente. Vocês não sabem viver com o diferente. Então, isso tudo que está acontecendo agora não tem condições de melhorar, só vai piorar e a água vai tocar na vossa bunda. Ok? Logicamente, eu estou fazendo esse vídeo dessa forma, de forma genérica, que eu sei que muitas pessoas que vão assistir não tem nenhum contexto com esse espectro mais radical político. Eu sei que são pessoas comuns que trabalham, então não se sintam ofendidos. É uma forma. Eu estou fazendo uma sátira para vocês assistirem e entender que quando eu falo nós, não é todo mundo. Inclusive, eu não votei no governo que está hoje e estou me incluindo nisso para que todos entendam que eu estou falando de modo geral. Falou? Se você gostou do vídeo, te peço que dê um like. Se você não gostou, te peço que você dê um dislike e me xingue bastante. Mas não esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é uma porta aberta para nós que somos do Nordeste, que precisamos da nossa voz ativa para dizer o que é que nós sofremos aqui, amarrado nas estacas do governo. Falou?